Olá, amigos psicomotricistas. Hoje vou falar com vocês sobre os distúrbios psicomotores e também sobre os sintomas psicomotores que aparecem em outras patologias. A primeira metáfora que vou utilizar é a de um violino. Se considerarmos o distúrbio psicomotor, pensaremos que o violino está desafinado, ele não funciona de um modo adequado. Já se ele estivesse com as cordas quebradas, ele seria um sintoma e não um distúrbio, um sintoma psicomotor que aparece em alguma outra patologia. Vamos começar, então, com uma apresentação. Essa apresentação, então, vai começar com a palavra de Ajuri Guerra. Diz ele que as desorganizações na infância são não estruturadas ainda. Diz, o funcionamento do organismo da criança está em vias de se construir, e a organização de seu ser implica no equipamento cerebral associado às contribuições do ambiente. E, além disso, a criança terá que resolver seus próprios problemas e fazer suas descobertas através de sua própria experiência. Os transtornos psicomotores não respondem a uma lesão central, não são o violino de corda quebrada, como origem dos síndromes neurológicos clássicos. São mais ou menos automáticos, motivados, sentidos ou desejados. Se ligam aos afetos, mas também estão em relação com o somático, para fluir através de uma via final comum. E, por isso, não possuem as características próprias da perturbação de um sistema concreto. São persistentes ou lábeis em sua forma, mas variáveis em sua expressão. Em um mesmo indivíduo, estarão estreitamente ligados a aferências e situações. Esse transtorno psicomotor, então, é uma inquietação corporal, causada por uma emoção que perturba, desorganiza, atrapalha, que altera o viver. O transtorno está à vista, manifesta-se no próprio corpo, ele se dá a ver. E aqui nós temos 3 ilustrações. A primeira, de uma criança com uma debilidade psicomotora, que tem cincinesias e paratonias. A segunda, de uma criança inibida, que no grupinho fica meio afastada, parada, encostada na parede, de braços cruzados. E a terceira, de uma criança hiperativa, instável psicomotora, que se agita e descarrega agressividade num rolo que está pendurado como um rolo de um boxeador. Do ponto de vista da psicanálise, nós vamos considerar o distúrbio psicomotor como o das crianças inibidas e das crianças instáveis hiperativas. E aí, então, é Daniele Fragey que vai nos falar de 3 características psíquicas dessas crianças. Primeiro, os distúrbios na economia da agressividade. Então, são crianças que ou extravasam a agressividade, atingem o outro, invadem de um modo super intenso, e os crianças, então, que bloqueiam a própria agressividade, às vezes até se autoagridem e ficam lá passivas, não conseguem, inclusive, afirmar sua identidade. A segunda característica psíquica são os problemas em relação ao narcisismo.
não só o narcisismo secundário, que é aquele resposta a que o outro nos fez ou nos colocou, o olhar do outro, a palavra do outro, mas também o narcisismo primário, aquele que é libidinal, do início, do primórdio da nossa vida, como já definia Freud. E a terceira característica é que há dificuldades de simbolização. Ou seja, como no distúrbio psicossomático, a criança não consegue representar no nível do simbólico seus conflitos, angústias, sofrimentos, mal-estar, e acaba extravasando numa expressividade corporal. Não como no psicossomático, imitando uma doença corporal, mas como ação, agitação, ou então inibição. Bom, vamos ver então do aspecto da neurociência. E aqui eu estou apresentando um slide de Rita Thompson. Ela fala das funções executivas que ocorrem coordenadas por um maestro da orquestra neuropsicomotor. E essas funções executivas são linguagem, memória, percepção e as praxias. E nos distúrbios psicomotores, as praxias estão desafinadas também. Existem uma grande dificuldade de organizar os gestos adequados numa sequência gestual, adaptada ao espaço e ao tempo, e com objetivos definidos. Praxias como andar, escrever, dirigir um carro, são coisas que estão perturbadas nos distúrbios psicomotores. E aí nós vamos ainda, do ponto de vista da neuropsicomotricidade, fazer recurso aos transtornos do desenvolvimento da coordenação, que estão no DSM-5 e no CID-11. E são definidos como sintomas que têm atraso nas marcos do desenvolvimento, lentidão no desempenho das habilidades motoras cotidianas, impacto no lazer e nas brincadeiras, impacto na produtividade acadêmica, impacto em atividades pré-profissionais e profissionais. E aqui estão algumas ilustrações, né? A primeira, de uma criança inibida, hipotônica, que necessita do aconchego, do acolhimento do psicomotricista. A segunda, de uma criança hiperativa, que precisa pôr para fora a sua agressividade, e com esses rolos que nós montamos na cena psicomotora, ele pode agredir como um boxeador, chutar e dar socos. A terceira, de uma criança com paralisia cerebral. Olhem que ela tem, inclusive, um aparelhinho nas pernas, exatamente porque ela tem toda uma dificuldade espástica nessa perninha. E é uma criança, então, que precisa de uma certa contenção na terapia psicomotora, mas consegue se integrar no grupinho. Aí ela está, inclusive, num joguinho de vôlei com balão, que nós pusemos uma corda como se fosse a rede. Agora, no cantinho lá, vocês estão vendo, tem uma criança inibida psicomotora, que está junto da parede, que não brinca junto com as outras. O próximo figura é de uma criança com distúrbio genético. E é um síndrome que se chama Charge e que tem todo um atraso psicomotor, problema de visão, de audição, problemas no coração, nas gônadas, e que tinha toda uma
autoagressividade, veja, ele está mordendo a própria mãozinha, mas pode trabalhar dentro da psicomotricidade e teve uma grande melhora por algum tempo. O problema hormonal do crescimento é essa de Rosa, que fica mais inibida, mexendo com coisas menorzinhas, enquanto os maiores estão claramente conversando com a terapeuta psicomotora no intervalo entre todas as brincadeiras com a bolona. E a última ilustração é de uma criança com autismo, que tinha um distúrbio com sintomas muito ligados a personificar personagens de filminhos e de revistas infantis. E nesse dia, ele estava lá só falando de vampiro, do filminho, não sei o quê, e eu disse a ela que não podia, que chegava de falar de filminho, que estava no momento de brincar na terapia. E ela não quis escutar a minha intervenção, a minha fala, e veio tapar a minha boca. Vejam como que a disponibilidade do corpo do psicomotricista e a leitura do que a criança está apresentando é a base da terapia psicomotora. Vamos, então, começar a falar dos quadros da debilidade psicomotora. E aqui estão as ilustrações. Primeiro, de uma criança com debilidade psicomotora que tem toda uma paratonia, uma dificuldade de dissociação de movimentos e várias cincinesias. Segundo essa mesma criança, quando vai escrever, vejam a cincinesia, que prolonga para a mão não dominante. E, na terceira figura, a cincinosia, que atinge, inclusive, a sua língua. Ela escreve com a linguinha de fora. Vamos compreender, então, a debilidade psicomotora. Ela foi o primeiro conceito identificado por Dupré em 1907. A Júlia Guerra, no seu Manual de Psiquiatria Infantil, em 1973, nos diz: o corpo, encerrado nos limites de sua própria ação, perde sua calma com a invasão dos movimentos cincinéticos, que o impedem de atuar de maneira ordenada. O paratônico cincinético parece combater em duas frentes: a necessidade de vencer o obstáculo, movendo sua massa, e a busca de um freio para seus movimentos involuntários. O que é que a gente pode resumir sobre a criança débil psicomotora? Ela apresenta alterações no movimento intencional, chegando muitas vezes à impossibilidade de realizar voluntariamente a resolução muscular necessária. Por exemplo, para carregar alguma coisa mais pesada, daqueles que vai deixar cair, ou, ao contrário, para uma coordenação mais fina, como a caligrafia, que tem bastante dificuldade. Existe um estado de insuficiência, de imperfeição das funções motoras consideradas em função de sua adaptação aos atos ordinários da vida. Apresenta paratonias e cincinesias invasoras, que são perturbações do tônus específicas da criança débil psicomotora. E tem um atraso evolutivo psicomotor com possíveis problemas de aprendizagem. O principal objetivo da terapia psicomotora com a criança que apresenta debilidade psicomotora é ajudá-la a conscientizar seu tônus em movimento, além de seu esquema corporal.
Permitir também que expresse suas fantasias no jogo livre e ajudar a se arriscar a movimentos mais amplos de conquista do espaço. Vamos agora falar da inibição psicomotora. Aqui vocês estão vendo duas ilustrações. Uma da criança que fica na soleira da porta da sala de psicomotricidade, enquanto os outros já estão lá brincando com bolas, e eu estou como terapeuta ao lado dela para incentivar que ela entre na sala e entre na brincadeira. A outra criança maiorzinha também está na soleira da porta e ela tem uma atitude mais inibida ainda. Braços cruzados, muito tensa, com bastante dificuldade de entrar na sala, onde o grupinho já estava todo brincando. O que a gente vai dizer, então, sobre a criança que tem essa dificuldade? Os meninos e meninas com a inibição psicomotora tendem a apresentar muitos medos e inseguranças, que levam à imobilidade e passividade. Portanto, é necessário oferecer-lhes um ambiente e um vínculo seguro que lhes dê a suficiente segurança física e emocional para se abrir para o mundo e para os outros. Seus movimentos são restritos e tendem a ocupar espaços limitados, muitas vezes no canto das paredes. Diz Campos Laudaró, em 2007, quando o bebê experimenta frustração e não é atendido em suas necessidades, ele sente desprazer ou sofrimento em certas áreas do seu corpo. Essas experiências dolorosas o bloqueiam, criando um bloco que interrompe ou inibe a circulação de engramas de ação e de carinho e prazer. Os engramas são estáticos e constituem o efeito do descontentamento. Nós os chamamos de engramas de inibição. Então, o que a gente pode dizer mais sobre essas crianças? Elas são quietas demais, se tensionam com facilidade, demonstram cansaço e fadiga, apatia, angústia diante das situações. Todas essas são alterações de tônus enquanto postura e atitude. Elas têm um corpo limitado, que não se presta à exploração do mundo, nem à exploração das relações com o outro, com movimentos comprometidos, em bloco, bloqueados, inibidos. São essas alterações do movimento. A expressividade e gestualidade estão prejudicadas e o corpo é vivido como se fosse um objeto bom, objeto do desejo do outro, assujeitado a esse outro, que traz alterações da imagem corporal. É aquela criança que, de boa para boba, só falta um B, como me dizia minha avó. O principal objetivo de intervenção psicomotora é acompanhar a maturação psicológica da criança inibida e habilitar o acesso à capacidade simbólica quando aparecem fixações e ou travas na sua realidade psíquica, nos diz de Menot, em 2018. O jogo livre é um instrumento primordial da terapia psicomotora do indivíduo. No jogo, ela encontra um grande prazer. Ao mesmo tempo, brincar permite a aquisição de habilidades motoras e coordenação, além da realização simbólica de seus desejos, podendo elaborar ansiedades. Vamos falar, então, agora da instabilidade psicomotora. Vocês estão vendo na primeira ilustração a criança
que se desorganiza e chuta e precisa descarregar a agressividade. A outra criança que monta uma casa para ela com teto em que está uma bola, mas logo, logo ela vai empurrar aquela bola, vai se movimentar e sair correndo pela sala. E o outro com uma almofadinha na mão, que vai exatamente lançar essa almofadinha, agredir o coleguinha. Vamos falar, então, desse quadro, que é da instabilidade psicomotora, e que, neurologicamente, foi considerado há tempos atrás como disfunção cerebral mínima. E, atualmente, é a hiperatividade, a TDAH. Quais são os critérios de diagnóstico? Bem resumido, tá? Pouca atenção a detalhes, tarefas ou atividades lúdicas. Parece não escutar e nem segue bem instruções. Não se organiza e nem se engaja num esforço mental contínuo. Perde coisas, distrai-se com estímulos externos e é esquecida. Inquieta, mexe-se até sentada e permanece pouco tempo aí. Corre, trepa em móveis e não tem lazer tranquilo. Fala demais e parece pronta para decolar, que nem um aviãozinho. Responde antes do final de perguntas, não espera a vez, interrompe os outros. A mediação do outro, principalmente do terapeuta psicomotor, deve ser a seguinte. Primeiro, compreender as condutas de agitação, desculpabilizar a criança, deixar que ela se exprima livremente. Segundo, levar a criança a se conhecer e aceitar os limites necessários para conter sua ultra-exuberância motora. Terceiro, auxiliar na busca de fixar melhor sua atenção nas tarefas e acontecimentos do momento atual. Acompanhar e acatar as normas de condutas sociais e regras dos grupos nos diferentes contextos. E aí, uma pergunta para nós. Como estabelecer limites? Primeiro, a gente vai ter que dar um modelo com mensagens claras e curtas, e também ter condutas que reafirmam aquilo que a gente está falando com a criança. Segundo, ser coerente, confiável e ter a contenção corporal, é aquela disponibilidade para a criança, para estar junto com ela na atividade. Terceiro, corrigir o comportamento. A gente coloca combinados para a sessão. Não pode se machucar, não pode machucar o outro, nem sair da sala antes da hora, e nem destruir coisas que não são perecíveis dentro da sala de psicomotricidade, e a gente vai sempre pontuar a interdição para a criança. Vamos ajudar a criança a buscar metas para que ela tenha satisfação pessoal ao cumpri-las. E fazer os combinados, como eu já disse, nós vamos negociar o que pode e o que não pode. E, finalmente, expressar seus sentimentos. É um modo dela poder também, mesmo tendo feito uma arte, quebrado um limite, ter condutas de reparação. Que realmente é o que ajuda a criança a compreender que o outro está ali com ela. Nós vamos, então, permitir que a exuberância psicomotora se expresse na terapia, o que é o primeiro passo do atendimento. O jogo livre psicomotor é também adequado ao tratamento dos hiperativos, levando-os a ter mais consciência
de seus movimentos, esquema corporal e imagem do corpo. O respeito ao outro e ao espaço dos demais também o ajuda a ter mais limites. Continuando nossa apresentação, vamos falar de patologias que causam deficiência. E vamos ver primeiro a lei número 13.146/15, artigo 4, que diz: toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Então, vamos pensar o seguinte: algumas das patologias são do tipo deficiência mental. O retardo mental é uma incapacidade caracterizada por importantes limitações, tanto no funcionamento intelectual quanto no comportamento adaptativo. Está expresso nas habilidades adaptativas conceituais, sociais e práticas. Essa incapacidade tem início antes dos 18 anos. Este é um conceito da Associação Americana de Retardo Mental, feito em 2002. Quais são os sintomas psicomotores na deficiência mental? A incoordenação fina e global e os movimentos mal dissociados, às vezes em bloco, fazem parte das dificuldades corporais de muitas crianças deficientes mentais. Os problemas de tônus também estão presentes. Por exemplo, a hipotonia das crianças com síndrome de Down. O esquema corporal pode apresentar falhas no reconhecimento de partes do corpo, o que leva a desajeitamentos e dispraxias. A capacidade de superação nas deficiências é o conceito de que o organismo plasticamente busca outros modos de ação para suprir suas falhas. Compreender tal conceito é sumamente importante para ajudar a criança deficiente mental. Utilizar meios intermediários e suportes técnicos a ajudarão a desenvolver todas as suas possibilidades de passar da ação para o pensamento e para a compreensão lógica de conceitos, juízos e raciocínios. A terapia psicomotora é super indicada. Vamos falar, então, agora das deficiências físicas. A criança com paralisia cerebral e demais lesões neurológicas tem diferentes ordens de dificuldades motoras. Primeiro, o comprometimento da função motora em si, paralisia, ausência de movimento ou paresia. Segundo, o atraso no desenvolvimento esperado das funções de coordenação e controle do sistema nervoso, que se completam progressivamente. As atividades funcionais, perceptivas, expressivas e cognitivas, que deveriam se desenvolver e completar ao longo da infância, são tolhidas ou prejudicadas em diferentes níveis. Há comprometimento das atividades da vida diária, da comunicação verbal e compreensão da linguagem, da conduta afetiva e emocional e da autoimagem, da relação com os iguais e adultos, além da inserção em grupos. Suportes podem ser necessários. O uso de recursos e sistemas de comunicação alternativa pode ser eficaz para sua inserção social, além do uso de apoios para sua locomoção. Além dos problemas específicos das lesões neurológicas, sintomas psicomotores podem ultrapassar o nível funcional e surgirem dificuldades com relação à imagem de si e imagem corporal. Também problemas na relação com os outros, do tipo inibição ou até mesmo da agitação. O atendimento multidisciplinar pode ser uma boa estratégia com fisioterapia, terapia ocupacional e terapia psicomotora.
Continuando, vamos abordar agora o autismo. E nesse quadro estão algumas das características que geralmente são colocadas, inclusive na internet, nos meios de divulgação. Então, a criança com autismo usa as pessoas como ferramentas. Pega a mão da pessoa para alcançar algum objeto, para fazer alguma ação. Resiste a mudanças de rotina. Saiu da rotina, vão surgir crises, vão surgir choros, vão surgir espetáculos. A criança não se mistura com as outras crianças. A dificuldade de comunicação social é evidente. Ela não mantém contato visual, nem todas, mas muitas vezes é difícil realmente o face a face, o olho no olho. Ela age como se fosse surda, ou seja, parece não escutar. Aquilo que interessa, sim, ela escuta, mas normalmente é como se estivesse alheia. Resiste ao aprendizado, não quer realmente aprender, não quer aprender até usar as palavras e muito menos a leitura e escrita. Apresenta apego não apropriado a objetos. É aí, por exemplo, que existem os objetos autísticos de acordo com a psicanálise. Ela não demonstra medo de perigos, não reconhece uma situação arriscada. E ela gira os objetos de maneira bizarra e peculiar. Ela apresenta risos e movimentos não apropriados. Resiste ao contato físico, tem acentuada hiperatividade física. São aquelas crianças que não param de jeito nenhum, correm de lá para cá, sem motivo aparente, muitas vezes. Às vezes é agressivo e destrutivo. E apresenta modos de comportamento não apropriados. No autismo, os sintomas são apontados como pertencentes a 3 categorias: comunicação, interação social e simbolização. Há dificuldade de meta-representação, ou seja, dar mente ao outro e reconhecer sua própria mente. No domínio psíquico, ocorrem os problemas de constituição do sujeito desejante. Sujeito esse barrado pela lei da cultura e, portanto, a criança com autismo não acede ao simbólico. Trata-se de um não sujeito preso numa fortaleza vazia de invulnerabilidade, que não tem acesso ao outro e ao social, mas que devemos buscar e que devemos ajudar a adquirir algumas condutas simbólicas. Buscar o sujeito na terapia psicomotora é o primeiro passo para ter acesso a essa criança com autismo. Vamos ver, então, o autismo e o corpo. Nos 2 primeiros meses de vida, sua movimentação já é atípica, como nos mostra Lasnik em live de 2020. A criança com autismo tem dificuldade de se apropriar de seu corpo, de entender e administrar seus sentimentos e emoções. Ela não tem noção da totalidade do seu corpo e nem mesmo tem consciência de todos os seus segmentos, o que torna difícil a integração do esquema corporal, assim como a estruturação da imagem do corpo. Os distúrbios da sensorialidade fazem com que o toque seja, em muitos casos, angustiante. E o autista evita o contato também por essa razão, pela imensa angústia diante do outro. A hiperacusia também os afasta da relação com os outros. A hiperdiscriminação da emoção do outro é um fator psíquico precoce que leva o autista a se tornar alheio e não manter contato visual.
o outro pode representar um perigo. As dores que sente são maiores que no bebê normal e não lhe permitem pedir colo para se apaziguar por causa do filtro deficiente em relação às emoções dos outros. O filtro para as modificações ambientais é mais frágil e, por isso, a criança se apega à rotina, nos diz Lasnik. Já com Anzier, a gente vai ver o eu pele do autista que não faz o limite com o outro. A importância da pele como primeiro órgão e forma mais primitiva ou arcaica do ser humano é conhecida desde Anzier. Essa pele realiza não só a função de limite, mas também a função de conter, de forma passiva, o que é interno. O bebê ainda não é capaz de lidar com seus conteúdos psíquicos e não consegue passar de um estado de não integração a um estado de integração. No autista, não há limite externo. A pele, como órgão físico, não realiza a função de filtro, e muito menos a função eu-pele proposta por Anzier. Na clínica psicomotora, a gente vai ver que a terapia psicomotora é super indicada, principalmente por ter o manejo da comunicação não verbal, compreendendo e decodificando as manifestações psicocorporais da criança com autismo. Muitas vezes, no atendimento clínico, a criança consegue se organizar melhor e pode até aceder à linguagem verbal. A utilização dos objetos autísticos, conceito de Tustin, de 1975, é uma possibilidade de intervenção na terapia psicomotora. E para concluir esse trabalho, vamos trazer o que nos diz Elsa Coriar na revista Fordar, número 3, de abril de 2001. Vou traduzir. O ABC, as letras que, a partir do real, marcarão o destino, são escritas pelo outro com letra maiúscula, ou seja, o representante da cultura, da lei, no corpo material do bebê. Por outro lado, para escrever, ela continua, não só é necessária uma mão dirigida a partir do simbólico, mas também é necessário o papel adequado. Então, há o outro e há o indivíduo que recebe o que vem do outro para estruturá-lo. A neurologia e psiquiatria nos dizem que há uma grande variedade de qualidades de papel. Há papéis sobre os quais, por diversos motivos, escrever é mais difícil. Há papéis normais, fáceis de se escrever e receber as marcas simbólicas. Existem diversas deficiências e distúrbios em que o simbólico e as castrações simbolígenas são de mais difícil acesso. Aí ocorre uma escritura que custa a descolar-se do real e a constituir a imagem inconsciente do corpo, e a seguir a imagem consciente do corpo, já simbólica. Desse modo, há poucas possibilidades do sujeito experimentar vivências desejantes e reescrever sua história sem uma terapia. Com a intervenção clínica, a inscrição simbólica permitirá que a criança com patologias diversas e com distúrbios psicomotores saia de uma posição de excluída. Aí pode constituir uma autoimagem positiva de si mesma, aproveitando ao máximo suas possibilidades e potencialidades, podendo ser feliz na vida. Essa é a contribuição que pude dar hoje para vocês sobre todas as dificuldades que a criança com problemas psicomotores apresenta, seja com aqueles distúrbios funcionais
característicos que falamos inicialmente, seja com sintomas psicomotores que as crianças apresentam nessas diversas patologias. Obrigada.